No coração pulsante e impiedoso do Pantanal brasileiro, sob um sol que racha a terra, uma cena de vida e morte se desenrola com a urgência de um relógio prestes a parar. A câmera se foca em um olho imenso, escuro, emoldurado por uma pele grossa e enrugada. Nele, não há a sabedoria tranquila que se espera de uma matriarca, mas um pânico profundo, um reflexo distorcido do céu de um azul esbranquiçado e da poeira que se levanta a cada espasmo de dor. Este é o olho de Amara, a líder de uma das mais antigas manadas de elefantes da reserva. Mas estes não são elefantes comuns, como os que vemos nos documentários sobre a África ou a Ásia. São os últimos descendentes de uma linhagem experimental, um projeto audacioso e controverso que tentou, décadas atrás, reintroduzir uma espécie adaptada à região. Cada vida aqui não é apenas uma vida, é um tesouro genético, um elo frágil com um sonho de conservação que beira o impossível. E agora, o pilar desse sonho está desmoronando. Amara está em trabalho de parto há mais de 48 horas. Seu corpo colossal treme, e um som baixo, gutural, escapa de sua garganta. Não é um barrito de comunicação, mas um lamento, uma nota de dor pura que ecoa pela planície silenciosa, denunciando que algo está terrivelmente errado. Ao redor dela, sua família forma um círculo protetor, trombas erguidas, orelhas abertas, um muro vivo de desconfiança e angústia. Eles são uma fortaleza de corpos cinzentos, guardando sua rainha caída contra o mundo. A uma distância segura, mas agonizante, uma pequena equipe de resgate observa. Os jipes estão parados, os motores desligados, o silêncio quebrado apenas pelo zumbido dos insetos e pelo rádio que chia ordens distantes e inúteis. No centro dessa equipe está um homem cujo rosto parece ter sido esculpido pelo mesmo sol e vento que moldaram aquela paisagem. Dr. Benício Costa, um veterinário de vida selvagem, abaixa os binóculos. Suas mãos são calejadas, sua pele marcada por cicatrizes de galhos e encontros selvagens. Mas é a expressão em seus olhos que conta a história mais profunda. Uma história de uma vida inteira dedicada a proteger gigantes como Amara. Ele não precisa dizer nada. O aperto em sua mandíbula, a forma como ele desvia o olhar para o chão por um instante, confirma o medo que pairava no ar pesado e úmido. O filhote não vai nascer sozinho. Está preso. E a cada contração inútil, a vida da matriarca, a cola que mantém aquela manada unida, se esvai como água na terra seca. A pergunta que flutua no calor opressivo não é apenas se eles conseguirão salvar o filhote. É muito mais complexa, muito mais cruel. A verdadeira pergunta é se a simples tentativa de fazê-lo não irá acelerar a morte da mãe, transformando um resgate em uma execução. E se Amara morrer, o que acontecerá com a manada? Quem os guiará pelas secas? Quem os defenderá dos perigos? Salvar uma vida poderia significar condenar dezenas. A inação, por outro lado, é uma sentença de morte garantida para 2. É um dilema sem resposta fácil, uma escolha entre o impossível e o insuportável. E o tempo para escolher está acabando. Para entender a profundidade daquele abismo, para decifrar o que se passava por trás dos olhos do Dr. Benício Costa, é preciso rebobinar o tempo. Aquela não era apenas uma elefanta morrendo na sua frente. Era a materialização de um fantasma que o assombrava há 15 anos, desde que chegou àquele lugar. Um jovem idealista com mais paixão nos olhos do que calos nas mãos. Ele carregava consigo a memória de um fracasso, uma ferida invisível, mas que nunca parou de latejar. A imagem de um filhote de onça pintada, pequeno e malhado, morrendo em seus braços, impotente. Ele havia tentado de tudo, virado noites, lido cada artigo, mas a vida do pequeno felino escorreu por entre seus dedos como areia fina. Aquela derrota o marcou, ensinando-lhe da forma mais brutal a linha tênue que separa a intervenção da impotência. Foi nesse estado de luto profissional que ele conheceu Amara. Na época, ela não era a matriarca imponente, mas uma jovem fêmea, curiosa e um tanto desajeitada, que observava o humano de longe, com uma inteligência que parecia perfurar a alma. Benício, buscando um novo propósito,
O motivo para continuar começou a acompanhá-la. Ele não era apenas um veterinário, tornou-se o biógrafo dela. Anotava seus hábitos, mapeava seus movimentos, aprendia a ler as sutis mudanças de humor no balançar de suas orelhas. Ele a viu crescer. Viu a dor em seus olhos quando caçadores levaram sua mãe, e a viu, ainda jovem demais, assumir a liderança da manada com uma coragem que o deixou perplexo. Ele a viu guiar sua família através de secas que transformavam rios em serpentes de pó e incêndios que pintavam o céu de laranja apocalíptico. Para Benício, Amara deixou de ser um objeto de estudo. Ela se tornou um símbolo de resiliência, a prova viva de que seu trabalho, sua presença ali, fazia alguma diferença. Cada gestação dela era um evento. Ele documentou cada nascimento, celebrou cada nova vida que se juntava à manada e sentiu cada perda como se fosse sua. Mas esta gravidez, a de agora, era diferente. Era tardia, de altíssimo risco. Todos na reserva sabiam, em um silêncio respeitoso, que seria a última de Amara. Seu último presente, seu último ato como matriarca para garantir a continuidade daquele legado genético tão raro. A notícia da gestação foi recebida com uma mistura de euforia e apreensão. Na pequena e subfinanciada sede da reserva, onde a equipe lutava diariamente contra a burocracia, a falta de equipamentos e a pressão constante de fazendeiros locais, aquele filhote era mais do que um filhote. Ele era a personificação da esperança, a validação de décadas de um trabalho duro, muitas vezes invisível e ingrato. Aquele bebê, ainda no ventre, já tinha um propósito: provar que tudo aquilo valia a pena. E o guardião dessa esperança era Benício, o homem que agora via tudo isso prestes a se transformar em pó diante de seus olhos. A história se repetindo, mas em uma escala monumental. O fracasso do passado voltando para cobrar sua dívida, ameaçando levar não apenas uma vida, mas o futuro inteiro de um sonho. Esse fantasma se manifestava nos detalhes. Nos dias que antecederam a crise, a tensão não chegou como uma tempestade, mas como uma névoa fina e fria que se infiltrava em tudo. Começou com o comportamento de Amara. Benício, que conhecia o ritmo daquela elefanta, como as próprias batidas de seu coração, foi o primeiro a perceber. Ela, que sempre buscava as folhas mais tenras nos galhos mais altos, agora passava horas parada, a cabeça pendendo, balançando lentamente de um lado para o outro, um movimento quase hipnótico de desconforto. Ela se afastava da manada para beber água, um ato perigoso e completamente atípico para uma matriarca prestes a dar à luz. Eram sinais sutis, anomalias que não apareceriam em um gráfico ou em um relatório de monitoramento. Eram sussurros da natureza, e Benício era um dos poucos que ainda sabia escutar. Ele levou suas preocupações ao seu superior, o diretor da reserva, um homem que via a vida selvagem através de planilhas e orçamentos. A conversa aconteceu em um escritório abafado, com o zumbido de um ventilador de teto lutando contra o calor. Benício gesticulava, a voz carregada de uma urgência que não conseguia esconder. Diretor, algo está errado. O comportamento dela não é normal. Precisamos nos preparar para uma intervenção. O diretor, recostado em sua cadeira, folheou alguns papéis com uma calma irritante. Benício, os parâmetros vitais dela, monitorados à distância, estão dentro do esperado para um parto. Seus instintos são admiráveis, mas não podemos basear uma operação de alto risco em instintos. A ordem veio, fria e burocrática, como o ar-condicionado que mal funcionava. Não intervenha. A natureza deve seguir seu curso. Documente tudo, mas mantenha distância. Para Benício, a frase "a natureza deve seguir seu curso" soava como uma desculpa para a inércia. Ele sabia que a linha que separava a natureza de negligência era perigosamente tênue, especialmente em um ambiente como o Pantanal, já tão alterado pela presença humana. Aqueles elefantes não estavam na savana africana. Eram um experimento, uma responsabilidade direta dos homens que os colocaram ali. Deixá-los à própria sorte não era respeito, era abandono. O conflito, antes uma angústia solitária em sua mente,
transbordou e contaminou a equipe. Os biólogos mais jovens, que viam Benício como um mentor, defendiam uma ação imediata. Eles confiavam na intuição dele mais do que nos protocolos escritos em Brasília. Mas os funcionários mais velhos, homens do campo, calejados e pragmáticos, balançavam a cabeça. Eles conheciam a fúria de uma manada protegendo sua cria, o perigo de se aproximar de um animal de 5 toneladas em pânico. Uma intervenção fracassada não significaria apenas a perda de Amara e do filhote, mas talvez a vida de um deles. Enquanto os humanos debatiam, a manada agia. Sentindo a agonia de sua líder, os elefantes se tornaram uma fortaleza impenetrável. O círculo protetor ao redor de Amara se fechou. Qualquer tentativa de aproximação, mesmo com um jipe a centenas de metros, era recebida com barritos ameaçadores e investidas simuladas de jovens machos, que batiam as patas no chão levantando nuvens de poeira. Eles frustravam qualquer tentativa de monitoramento mais próximo, cegando os olhos da equipe de resgate. A natureza, em sua sabedoria brutal, estava isolando o problema, criando uma zona de exclusão onde apenas suas próprias leis se aplicavam. A cada hora que passava, a condição de Amara piorava visivelmente. Ela parou de comer por completo. A força parecia se esvair de suas pernas maciças, e por várias vezes ela quase desabou amparada pelos corpos de sua filha mais velha e de outra fêmea. O otimismo cauteloso que animara a reserva por meses começou a azedar, transformando-se em uma vigília fúnebre. As conversas no acampamento diminuíram, os rádios chiavam com menos frequência. A esperança estava sendo substituída por um silêncio resignado, o tipo de silêncio que precede a tragédia. E Benício, isolado por ordens superiores e cercado por uma equipe dividida, apenas observava, sentindo o peso daquele fantasma antigo, o filhote de onça, sentar-se ao seu lado, esperando para ver se a história desta vez teria um final diferente. O entardecer chegou não como um alívio, mas como uma mortalha. O céu do Pantanal, famoso por suas cores vibrantes, desbotou para um cinza doentio, manchado de um laranja pálido no horizonte. E foi nesse lusco-fusco, quando a luz e a escuridão travam sua batalha diária, que Amara travou a sua última. Com uma força que parecia vir das profundezas da terra, ela tentou se reerguer. As patas dianteiras se firmaram, os músculos tremeram sob a pele espessa, a cabeça se ergueu por um instante. Um sopro de esperança, frágil como um fio de teia, percorreu a equipe que observava. Mas foi apenas isso. Um sopro. A força a abandonou de uma vez só. Seu corpo imenso pendeu para o lado e desabou com um baque surdo e pesado, que pareceu fazer o próprio chão tremer. Uma nuvem de poeira subiu, envolvendo-a como um sudário. E então, o silêncio. Um silêncio humano, pelo menos. Um suspiro coletivo de derrota percorreu a equipe. Alguém deixou uma garrafa d'água cair. Outro virou o rosto, incapaz de continuar olhando. A esperança, que agonizava há horas, estava oficialmente morta. Mas se entre os humanos reinou o silêncio da derrota, entre os elefantes explodiu o som do desespero. O colapso da matriarca foi um gatilho. A dor contida da manada transbordou em um frenesi de lamentos e trombetas que rasgaram o ar. Eles cercaram o corpo caído de Amara, não mais em um círculo protetor, mas em um turbilhão de pânico e luto. As trombas se erguiam e se chocavam, os corpos se empurravam, os olhos pequenos e antes inteligentes agora estavam vidrados de pavor. Era um caos ensurdecedor, uma demonstração de dor tão visceral que tornava qualquer pensamento de aproximação uma fantasia suicida. A fortaleza viva havia se tornado uma muralha de fúria e angústia, intransponível. E foi nesse exato momento que a voz do diretor soou pelo rádio, metálica e desprovida de qualquer emoção. Acabou, Benício. Vamos recuar. Houve uma pausa, o chiado da estática preenchendo o vazio. Documentem a hora da morte e preparem a retirada da equipe. Para Benício, cada palavra foi um soco no estômago. Documentem a hora da morte. A frase ecoou em sua mente, transformando Amara, sua Amara, em um item de relatório,
Uma estatística fria para um arquivo empoeirado em algum escritório a quilômetros de distância. Ele sentiu o rádio escorregar de sua mão suada. O mundo ao seu redor pareceu emudecer. O som caótico da manada, as vozes de sua equipe, tudo se transformou em um zumbido distante. Em seu lugar, uma imagem nítida, uma memória que ele passara 15 anos tentando enterrar, voltou com a força de um maremoto. Ele não estava mais no Pantanal. Estava em uma sala fria e estéril. Em suas mãos não havia um rádio, mas o corpo pequeno e surpreendentemente leve de um filhote de onça pintada. Ele podia sentir de novo a ausência de calor, a rigidez que começava a tomar os pequenos membros, a pelagem macia sob seus dedos. Podia sentir o silêncio esmagador daquela sala, o mesmo silêncio que agora se instalava em seu coração. A mesma impotência, a mesma culpa corrosiva. Ele havia falhado. De novo. O fracasso não era uma ideia, era uma sensação física. Um gosto de metal na boca, um frio que subia pela espinha, mesmo sob o calor abafado do Pantanal. Ele se viu diante do mesmo abismo, da mesma escolha que não era escolha alguma. A natureza, ou talvez o destino, o colocara de joelhos mais uma vez, em uma escala infinitamente maior. A onça era uma tragédia silenciosa, um segredo que ele carregava. A Mara era um monumento desabando à vista de todos. Sua morte não era apenas o fim de uma vida, era o fim de um símbolo, a quebra de uma promessa. Ele havia prometido a si mesmo que nunca mais sentiria aquilo. E ali estava, afogando-se no mesmo sentimento, mas desta vez a onda era grande o suficiente para levar tudo junto. Tudo parecia perdido. A matriarca estava morrendo, o filhote certamente já estava morto. E ele, o guardião daquela esperança, havia falhado em protegê-la. O som dos motores dos jipes começando a ligar o trouxe de volta à realidade. A equipe, obediente, começava a se preparar para partir. A vigília havia terminado. Era hora de abandonar o campo de batalha e deixar os mortos para trás. Para Benício, aquele som de retirada era a trilha sonora de sua rendição final. Ele se sentia oco, um invólucro de poeira e arrependimento. Mas enquanto sua mente aceitava a derrota, algo no mundo exterior mudou. Foi sutil a princípio, uma alteração na frequência do caos. O coro de lamentos desesperados dos elefantes não parou de repente. Ele vacilou. Um barrito agudo se extinguiu no meio, outro se transformou em um murmúrio baixo e trêmulo. O pandemônio estava sendo drenado do ar, substituído por um silêncio que era, de alguma forma, mais pesado e mais alto do que o barulho anterior. Os motores dos jipes, que antes eram a trilha sonora da retirada, agora soavam como uma profanação, uma intrusão grosseira em um momento sagrado. Um por um, os membros da equipe de Benício também perceberam. Cabeças se viraram, binóculos foram erguidos novamente, não por dever, mas por uma perplexidade que beirava o assombro. O que estava acontecendo? Então ele a viu. A filha mais velha de Amara, uma fêmea quase tão grande quanto a mãe, que liderava o frenesi de luto momentos atrás. Ela estava parada na borda do círculo, imóvel como uma estátua de granito, e estava olhando diretamente para ele. Não para o jipe, não para a equipe, mas para ele, Benício. Havia uma inteligência inconfundível naquele olhar, uma profundidade que transcendia a biologia. Não era um olhar de ameaça, nem de medo. Era um olhar de avaliação, de reconhecimento e talvez de súplica. Por segundos que se esticaram como uma eternidade, os dois permaneceram conectados através daquela distância, o homem que dedicara a vida a entendê-los e a herdeira que via o futuro de sua linhagem desmoronar. E então, lentamente, com uma deliberação que desafiava toda a lógica do pânico animal, ela deu um passo para trás. Um único, pesado e retumbante passo para trás. O gesto foi como uma pedra atirada em um lago parado. A ondulação se espalhou pela manada. O macho jovem que estava ao lado dela, que antes batia as patas no chão em um desafio furioso, baixou a cabeça e também recuou. Outro e depois outro seguiram o exemplo. O muro de corpos cinzentos, a fortaleza de fúria e dor, começou a se desfazer. Não em desordem,
mas com uma ordem silenciosa e solene. Eles não estavam se dispersando, estavam abrindo um caminho, um corredor estreito, frágil, que levava do mundo dos homens diretamente ao corpo caído de sua rainha. Era um convite, um ato de confiança tão profundo, tão contrário a todos os instintos de uma manada em luto, que parecia um milagre acontecendo em tempo real, na planície poeirenta do Pantanal. Eles estavam dizendo, na única linguagem que possuíam, que a lei da selva havia falhado, e que agora sua única e última esperança repousava nas mãos da criatura que eles mais tinham motivos para desconfiar. O chiado do rádio na mão de Benício soou como um inseto irritante. A voz do diretor, agora ansiosa, perguntava o que estava acontecendo, exigindo um relatório, repetindo a ordem de recuar. Mas Benício mal o ouvia. O dilema moral que o torturara por dias explodiu e se transformou em uma clareza ofuscante. A escolha não era mais entre seguir um protocolo e arriscar sua carreira. Não era sobre obedecer a um burocrata em um escritório com ar-condicionado. A escolha era entre aceitar a morte ou honrar a confiança mais pura que ele já havia recebido em toda a sua vida. Ignorar aquele convite não seria prudência, seria uma traição. Seria cuspir no rosto daquele fantasma, o filhote de onça, e provar que ele não havia aprendido absolutamente nada. Seria confirmar sua própria covardia. Ele não estava mais salvando um animal. Estava tentando salvar a si mesmo da repetição de seu maior fracasso. Ele deixou o rádio cair no chão. O som do plástico se chocando com a terra seca foi o único som que ele fez. Sem uma palavra, ele se virou, foi até a traseira de seu jipe e abriu o compartimento de equipamentos. Suas mãos, que antes tremiam de impotência, agora se moviam com um propósito afiado e preciso. Ele pegou sua maleta de parto de emergência, o lubrificante, os antibióticos. Um de seus assistentes, um jovem pantaneiro chamado Tiago, que o idolatrava desde menino, parou ao seu lado. Os olhos do rapaz estavam arregalados, divididos entre o medo e a admiração. Ele não fez perguntas, apenas pegou outra maleta, a de fluidos e reanimação. A decisão estava tomada, selada em um pacto de silêncio. Ignorando os gritos que agora vinham de outros rádios, os dois homens começaram a caminhar. Eles deixaram para trás a segurança dos veículos, a lógica dos protocolos e a ordem de seus superiores, e entraram no corredor de gigantes, um corredor que os levava diretamente ao coração da dor e da esperança. Cada passo naquele corredor de gigantes era um teste de fé. O ar era denso, carregado com o cheiro de terra, de animal e de uma dor antiga. Benício podia sentir o calor que irradiava dos corpos maciços ao seu redor. Podia ouvir as respirações profundas e trêmulas, como foles gigantescos, bombeando o ar pesado do Pantanal. Ele não ousava olhar para os lados, não ousava encontrar os olhos dos outros elefantes. Mantinha seu foco fixo no monte cinzento e imóvel à sua frente. Amara. O som de seus próprios passos na terra seca parecia profanamente alto naquele santuário de luto silencioso. Tiago caminhava logo atrás, uma sombra de apoio, carregando os suprimentos como um acólito em uma cerimônia sagrada e desesperada. Ao chegar ao lado de Amara, Benício se ajoelhou. O mundo, que antes era uma planície vasta, encolheu até se tornar apenas o flanco daquele animal que subia e descia com uma respiração dolorosamente superficial. Ele tocou a pele dela, grossa e quente, e sussurrou palavras que não eram para ninguém ouvir, uma prece, uma promessa. O clímax daquela jornada não foi uma explosão, mas um mergulho em um silêncio quase absoluto. A câmera da nossa história se fecha nas mãos de Benício. Mãos calejadas, manchadas de terra, agora cobertas por um lubrificante claro e espesso. Ele se posicionou, respirou fundo uma última vez, e então, com uma delicadeza que contradizia a força necessária, começou o procedimento. O som se tornou abafado, íntimo. A respiração ofegante de Amara, o farfalhar quase imperceptível dos outros elefantes, a poucos metros de distância, o zumbido insistente dos insetos noturnos que começavam seu turno. Era um trabalho de força bruta e de precisão cirúrgica, tudo ao mesmo tempo. Benício teve que usar o próprio corpo como alavanca,
os músculos de seus ombros e costas se contraindo sob a camisa encharcada de suor. Ele mergulhou o braço inteiro, depois o ombro, em uma escuridão quente e desesperadora. Era uma luta cega, guiada apenas pelo tato e por anos de conhecimento anatômico. O suor escorria por seu rosto, ardendo em seus olhos, mas ele não podia parar. Não podia sequer piscar. Sua mente estava em um estado de concentração absoluta, bloqueando os gritos do rádio que ele havia deixado para trás, bloqueando o medo, bloqueando o fantasma da onça pintada que sussurrava em seu ouvido. Ele sentiu o filhote. Estava na posição errada, uma das patas dianteiras dobrada para trás, impedindo a passagem. Era a pior das hipóteses. Reposicionar o filhote era uma manobra de risco extremo. Um movimento errado poderia causar uma hemorragia interna fatal em Amara, ou quebrar um osso do pequeno, matando ambos instantaneamente. Os minutos se arrastaram com a densidade de horas. Tiago estava ao seu lado, segurando uma lanterna, limpando o suor da testa de Benício, passando instrumentos que ele pedia com grunhidos e gestos, em uma comunicação primitiva e eficiente. A manada observava, um círculo de estátuas cinzentas sob a luz fraca do crepúsculo. A confiança deles era uma pressão esmagadora sobre os ombros de Benício. Ele não podia falhar. Não depois daquele convite. Com um esforço que pareceu arrancar a última grama de força de seu corpo, ele encontrou o ângulo certo. Usando os dedos com a precisão de um escultor, ele conseguiu segurar a pequena pata e, milímetro por milímetro, começou a guiá-la para a posição correta. Houve um momento de resistência terrível, um instante em que tudo pareceu travar, e o pânico ameaçou romper sua couraça de concentração. Mas então, algo cedeu. Com um último empurrão, um último grito de esforço abafado, ele conseguiu. O corpo do filhote, agora livre do obstáculo, deslizou para fora com uma rapidez surpreendente, caindo sobre a lona que Tiago havia preparado. Benício recuou, exausto, o corpo tremendo, ofegante. E por um segundo que se partiu em 1000 fragmentos de terror, nada aconteceu. O pequeno corpo estava inerte. Não havia movimento. Não havia som. O silêncio que se seguiu foi o mais alto de todos. A esperança, tão duramente conquistada, pareceu morrer no exato instante em que nasceu. Então, um espasmo. Um pequeno tremor percorreu o corpo minúsculo e molhado, a pequena tromba se contraiu, e o filhote tossiu expelindo fluido. E então veio o som. Não foi um barrito poderoso, mas um guincho agudo, frágil, quase um miado. O primeiro som daquela nova vida no mundo. Foi como se um interruptor tivesse sido ligado. Um murmúrio profundo e ressonante percorreu a manada. Um som de alívio coletivo. E o milagre final aconteceu. Lentamente, com um esforço que parecia mover uma montanha, Amara ergueu a cabeça. Seus olhos, antes vidrados de dor e exaustão, agora tinham um foco. Sua tromba se esticou, trêmula, buscando no ar, até encontrar o cheiro de seu bebê. Ela tocou o pequeno corpo com uma delicadeza infinita, um toque que continha toda a história de sua luta, de sua resiliência e de seu amor. Naquele instante, sob o céu estrelado do Pantanal, não havia mais humanos e animais. Havia apenas vida, respondendo ao chamado da vida. Benício e Tiago recuaram lentamente, passo a passo, como quem se afasta de um altar. Cada movimento era deliberado, respeitoso. Eles não deram as costas para a manada. Caminharam para trás, mantendo os olhos na cena sagrada que haviam ajudado a criar. A muralha de elefantes, que antes se abrira para deixá-los entrar, agora se fechava suavemente atrás deles, não como uma ameaça, mas como uma cortina se fechando ao final de um ato. Eles estavam devolvendo aquele momento à natureza, à família que o reivindicava por direito. Ao alcançarem a segurança dos jipes, onde o resto da equipe os esperava em um silêncio atônito, ninguém disse uma palavra. O diretor não estava mais gritando no rádio. As ordens, os protocolos, as regras, tudo isso havia se dissolvido na poeira daquela noite. O que restava era o som distante e frágil do pequeno barrito do filhote e os murmúrios profundos de sua família acolhendo-o no mundo.
Semanas depois, o sol que antes parecia um carrasco, agora banhava o Pantanal com uma luz dourada e gentil. A poeira da crise havia baixado e, em seu lugar, a vida florescia com uma teimosia renovada. Perto de um poço d'água, a manada de Amara se movia com uma calma que não se via há meses. E no centro de tudo, correndo desajeitadamente entre as pernas gigantes de sua mãe, estava um pequeno milagre, um filhote de elefante, com as orelhas ainda grandes demais para sua cabeça e uma tromba que ele ainda não sabia controlar direito, tropeçando nos próprios pés em uma exibição de pura alegria. Ele foi batizado de Esperança, e nenhum nome poderia ser mais justo. Amara, totalmente recuperada, vigiava seu pequeno tesouro com uma paciência infinita. As cicatrizes de sua provação eram invisíveis, mas a sabedoria em seus olhos parecia ainda mais profunda. Ela liderava sua manada não mais com a urgência da sobrevivência, mas com a serenidade de um futuro garantido. A família estava inteira, seu elo mais novo fortalecendo os laços que quase se romperam. A uma distância segura, encostado em seu velho jipe, Benício observava através dos binóculos. Mas ele não estava analisando, não estava documentando. Ele estava apenas testemunhando. Um sorriso leve, o primeiro em muito tempo, suavizava as linhas duras em seu rosto. A paz que ele sentia era algo palpável, uma calmaria que se instalava em um lugar que estivera em tempestade por 15 anos. Na imagem do pequeno Esperança correndo livre e seguro, o fantasma do filhote de onça pintada finalmente se dissipou. Aquele fracasso antigo não foi apagado, mas foi redimido. A ferida não desapareceu, mas parou de doer. Ele finalmente havia quitado a dívida que sentia ter com a vida, com sua própria vocação. Ele não precisava mais ser o herói, o salvador. Ele era apenas um homem que uma vez escutou quando a natureza pediu ajuda e teve a coragem de responder. Sua história, no entanto, não terminou com aquele ato de compaixão. A desobediência de Benício reverberou muito além das planícies do Pantanal. A notícia do resgate se espalhou como fogo na palha seca pela comunidade de conservação. O que poderia ter sido o fim de sua carreira se tornou uma lenda. Mas não uma lenda simples de um herói de capa e espada. Tornou-se um estudo de caso complexo, um lembrete incômodo das zonas cinzentas da conservação moderna. A intervenção forçou uma revisão completa e dolorosa nos protocolos da reserva. O diretor, que ordenara a retirada, foi confrontado com uma verdade inegável. Seguir as regras à risca teria resultado na perda de 2 dos animais mais valiosos do projeto. A decisão de Benício, um ato de insubordinação, havia salvado o futuro da manada. Isso abriu um debate crucial, que ecoou em conferências, artigos acadêmicos e mesas de bar de biólogos em todo o país. Onde traçar a linha? Quando a humanidade, que tanto alterou o equilíbrio do planeta, deve intervir para corrigir os desequilíbrios que ela mesma ajudou a criar? A frase "deixar a natureza seguir seu curso" começou a soar oca para muitos, uma desculpa para a inação em um mundo onde a natureza pura já não existe mais. A história de Benício e Amara não era apenas sobre salvar um animal, era sobre a redenção de um homem e a coragem de uma manada, era sobre quebrar as regras em nome de um vínculo que a ciência não consegue medir em gráficos ou tabelas. E, acima de tudo, era sobre a profunda e silenciosa sabedoria da natureza, que, em sua infinita complexidade, às vezes sabe exatamente quando é hora de baixar a guarda e, contra todos os instintos, pedir ajuda. Aquele pedido de ajuda, silencioso e desesperado, mudou para sempre a forma como a ciência olhava para a vida selvagem naquela pequena parte do mundo. A história do resgate de Esperança se tornou mais do que uma anedota contada ao redor de fogueiras. Virou um anexo nos manuais de biologia de campo, um parágrafo desconfortável nos simpósios de conservação. O protocolo Amara, como ficou conhecido informalmente, foi implementado na reserva. Ele não era um conjunto de regras, mas sim a ausência delas, um adendo que dava a veterinários experientes como Benício a autoridade para tomar decisões baseadas na intuição e na leitura do comportamento animal em situações de vida ou morte, mesmo que isso significasse quebrar o procedimento padrão.
Foi uma vitória da compaixão sobre a burocracia, mas uma vitória silenciosa. Benício nunca se viu como um herói. Para ele, o heroísmo não foi seu, mas daquela manada. Da filha de Amara, que teve a coragem de olhar nos olhos de um predador em potencial e pedir trégua. Da matriarca, que lutou por 2 dias inteiros, segurando-se a vida por um fio de esperança. E do pequeno filhote, que nasceu em um mundo de caos e, com seu primeiro suspiro, trouxe a paz. Anos mais tarde, Benício ainda estaria lá, o cabelo agora mais grisalho, o rosto ainda mais marcado pelo sol do Pantanal. Ele seria visto de longe, observando um jovem elefante forte e imponente, que começava a mostrar os primeiros sinais de liderança. Esperança, já não mais um filhote desajeitado, mas um pilar para o futuro de sua família. E talvez o verdadeiro legado daquela noite não tenha sido a mudança nos protocolos, nem a fama relutante de um veterinário. Talvez o verdadeiro legado seja uma lição muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais profunda. A de que a comunicação mais importante do universo não acontece através de palavras, mas de atos de confiança, que a sabedoria não está apenas nos livros e nos dados, mas nos olhos de uma mãe que se recusa a desistir, e que, às vezes, para salvar o mundo, ou apenas uma pequena parte dele, não precisamos ser mais fortes nem mais inteligentes, precisamos apenas aprender a escutar o silêncio. Se essa história tocou alguma coisa aí dentro de você, deixa um nos comentários. Não precisa escrever nada, esse número já diz que você esteve aqui e sentiu isso com a gente. E se você quiser caminhar conosco pelas próximas histórias reais como essa, se inscreve no canal e fica por perto. Ainda há muitas jornadas para contar.